prefeituras ameaçam ir à justiça contra o censo, o resultado do censo. Sabemos que no último dia 28 agora de junho, o IBGE ele encerrou o trabalho de recenseamento aqui no Brasil, iniciado o ano passado, que deveria ter sido feito em 2020, porque o nosso censo é decenal, é de 10 em 10 anos. Como o último foi feito em 2010, 2020 seria feito novamente. Porém, com aquele período pandêmico, aí tivemos que readequar várias atividades rotineiras no nosso país. E o censo que seria feito em 2020 foi adiado e foi realizado 2022/2000 e terminou agora 2023. Porém, pessoal, tem muitas prefeituras reclamando que muitos municípios reduziram a sua quantidade populacional e alguns deles tiveram reduções drásticas. O meu município aqui, nós tínhamos 91.347 habitantes. Só que nós sabemos que aqui em Planaltina tem mais de 120 mil, quase chegando a 130 mil habitantes. E qual o problema disso tudo? O problema é que as verbas, algumas delas são destinadas, os recursos são enviados para os municípios conforme a quantidade de habitantes. Dentre esses recursos aí, eu cito o FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Qual a problemática disso tudo se você não ter um censo correto? Então, o exemplo do meu município, nós tínhamos 91 mil habitantes, porém a gente estima-se aqui em Planaltina que passamos de 120 mil. Então, as verbas que vêm ali do FPM, que vêm também para a saúde, elas nunca serão adequadas para suprir, para atender toda a população, porque é óbvio, né? A conta não bate. Se tem dinheiro para alimentar 91 pessoas, e se você tem 120, todos comerão um pouquinho ou poucos comerão muito, o restante vão ficar sem comer. Essa é a realidade. Por isso que é de suma importância as prefeituras realmente ajuizarem a ação para ver se minimizam esse impacto. Planaltina, meu município aqui, ele fechou com 105 mil habitantes e 31. Então, ficou bem abaixo do que nós realmente percebemos que aqui tem. Quais as problemáticas disso tudo? Principalmente no meu município. Os recenseadores batiam nas portas e não encontravam muitos moradores. Porque aqui em Planaltina, como a gente é limite com o Distrito Federal, a gente fica só a 60 quilômetros do centro de Brasília, muitos planaltinenses saem daqui nas madrugadas para trabalharem em Brasília e voltam à noite. Outros saem na segunda e voltam só na sexta-feira. Por isso que dá esse desencontro dos recenseadores. E aí dá essa defasagem aí no número populacional. Mas vamos à matéria aqui. Prefeituras ameaçam a justiça contra o resultado do censo. Vamos ver aqui o que diz a matéria do editorial aí da revista Oeste. Centenas de prefeituras cujas cidades tiveram redução populacional ameaçam ir à justiça contra o resultado do Censo Demográfico de 2022. Divulgado no último dia 28 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, com número menor de moradores, o primeiro impacto será a redução de recursos, especialmente do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Hoje eu passei a tarde toda fazendo uma planilha, vendo aqui um município de Goiás que tinha o mesmo número de habitantes que Planaltina chegou agora, né? Então, como nós temos 105 mil, eu peguei um município, fui em Tubiara, com 106 mil habitantes. E aí eu fui lá no FPM de Itubiara de janeiro até junho e comparei com Planaltina, com janeiro até junho, que nós tínhamos 91 mil habitantes. Eu quero ver nos próximos FPM quanto é que nós vamos melhorar no nosso FPM, porque aumentou, mesmo sendo uma redução menor do que nós esperávamos, mas Planaltina houve aumento, não houve redução. Exemplo, Formosa, aqui a cidade vizinha nossa, tinha 120 e poucos mil habitantes, reduziu para 115 mil. E aí tem uma outra problemática para Formosa, porque Formosa tinha 19 vereadores, e agora, com menos de 120 mil habitantes, ela tem que reduzir, tem que eliminar 2 cadeiras e trazer o número de vereadores para 17. Vai ficar o mesmo número de vereadores aqui de Planaltina. Toda essa distribuição das cadeiras, esse número de vagas nos parlamentos, é trazido pela nossa Constituição Federal, tá? O artigo 29 da nossa Constituição Federal é o 29 e 29A, eles tratam aí dessas questões do município, em especial essa distribuição, a quantidade de vereadores que cada município pode ter. E aumenta-se o número conforme o número de habitantes. Os senhores têm uma ideia, Planaltina, ela teve nós éramos 11 vereadores, éramos 10 vereadores,
Em 2010, que nós tínhamos 50 e poucos mil, nós fomos para 81 mil habitantes. Como passamos de 80 mil, aí teve direito ao município ter até 17 vereadores. Então, de 80.001 habitantes até 120 mil habitantes, são 17 vereadores. Se nós tivéssemos passado de 120 mil habitantes e a gente teria direito até 19 cadeiras. E assim vai levando, vai subindo aí essa classificação conforme o número de habitantes. Vamos aqui ver o finalzinho da nota, tá? Vamos lá, cerca de 600 prefeituras participaram de uma reunião virtual e presencial, realizada pela Conferência Nacional dos Municípios, CNM, para discutir as perdas. Segundo a entidade, 770 cidades tiveram redução populacional e devem receber menos recursos do FPM, que é a principal fonte de recursos de 70% dos municípios.